Pessoal, ok, que demos para quem quer a felicidade, não perdemos, né, que também nos trouxe pesquisas e parâmetros ligados a periódicos, revistas, nos trouxe histórias em paradigmas e meios pragmáticos, ok? Então, entre esse contexto, entre as visualizações, catalogações que foram analíticas e perceptivas entre os campos entre armários, divórcios, famosos, anti maneiras que colocam o governo, ou seja, relacionado também ao Bolsonaro, ao Lula, a vários presidentes que fizeram a nossa história aí, né? A instituição Getúlio Vargas, Era Vargas. Então, sempre que nós olhamos a revista, é um documento anexo que traz edições, por isso coloquei revista editórios, motriz, porque vejam bem que nos traz uma imparcialidade, é imparcial, e a sua própria imparcialidade traz o quê? Períodos que são anuais, esses campos anuais são periódicos que traz semanas, meses, e essas datas nos traz campos consecutivos que possam marcar a própria história, ok? Entre esses parâmetros, que eu quero dizer que a própria motricidade e a vivência e a convivência relacionada à própria história nos traz anexos, nos traz campos debundantes ou factuantes que relacionam meios em campos de censuras relacionado ao corpo, aos anexos à Casa Branca, com todo respeito, e aos campos respectivos entre a própria palavra. Ok? Então, entre esses congressos e as revistas, aqui tem a revista Veja, né, que eu deixei o anexo lá o livro Aristóteles, né, de Aristóteles, ali a metafísica, e deixei o livro A Educação Física do Corpo Inteiro, João Batista Freire da Silva, 1997, e deixei também outro livro lá que eu não me lembro, foi esses dois livros. São esses dois livros. Ok? Traz algo entre a perspectiva analítica entre dispositivos. Aí houve trocas de saber se tinha outras revistas lá, eu peguei esta aqui. A Incrível Baderna na Educação, com projetos emperrados, algazarras, né? De holofates e demissões em série. Da época do ministro Vélez Rodrigues, transforma o MEC numa anarquia. E, então, quando nós sabemos sobre o MEC, é lógico que nós somos associados ao MEC. Quem tem registro pautável no MEC, o cara pode ser a pessoa boa, como diz o próprio Marco Aurélio. Quando é muito bom, eu fico bem distante. Ele era um grande homem em campo de imperatriz, entre os campos, entre os Leopoldos, Leôncios, que faz parte das histórias ligadas à própria educação física. Você vê a lei de diretrizes básicas ali, os parâmetros curriculares de educação física, você vai ver alguns autores que você vai ser familiar. Por exemplo, eu fui numa rua, uma estrada, um lugar chamado Copacabana. Ali nos traz o quê? Um parecer muito importante, Copacabana. Ali já é o que? As fileiras para chegar ao próprio Rio de Janeiro. Nos traz outros paradigmas importantes. Por exemplo, outras ruas que nós também podemos simbolizar e anexar também em nossas palavras. Marimar. Lembramos da novela mexicana, que o cenário econômico nos traz pousadas, que o próprio cenário são capitais, que traz uma exegética relacionada aos cronogramas. Coutinho, Vasco Coutinho, lembramos a palestra que eu relatei entre os capitais relacionado à superintendência e o MEC. Aqui o MEC está disposto, né, no Ministério, né, da Educação, Ministério que relaciona ao campo da educação, o MEC, que é a marca que está lá registrada com o João Batista Freire,
que é onde eu peguei na biblioteca do Paulo Mares Guia, e aonde eu fiz o anexo entre as pesquisas e bioestatísticas relacionadas aos panoramas importantes, que nos traz um viés nesse acervo que é o próprio poder entre as palavras. O que é poder? O que é autocracidade? O que é autociência? O que é corpo? O corpo tem os seus poderes executivos, legislativos, embora a própria motricidade nos coloca alta avaliação sobre esses dicionários, ok? Entre os imprevistos, há uma adaptação, aonde há uma adaptação, há uma especialização, e aonde há uma especialização, há equipamentos, aonde há equipamentos coloca um dispositivo memorável entre a própria palavra e a aplicabilidade registrável, documentável entre o próprio poder e as suas palavras. A sua palavra nos traz campos dissociados entre o próprio poder, entre os campos levianos, que nós falamos, os levianos, entre Romeu e Julieta, os levianos, são temas ligados à prateleira. Estava vendo lá o campo de filosofia, já falei, vou dizer, os 7 pecados capitais, ali nos termos filosóficos que nos traz leviandades até a nossa própria empatia ou avareza. Ok? Quando eu falo 7 pecados, é algo erro, errar o alvo capital, errar a imprensa ou a empresa, o CNPJ, o tipo de pessoa que muitas vezes a pessoa possa errar e pensar que é outros calibres, outros gastos, né? Outros meios que possa trazer manobras. Então, quando falamos sobre os campos que apontam as opções, o custo entre os campos dos tratados históricos, ou seja, alguns autores que também falam sobre as questões da radiografia histórica, lembramos logo da radiografia, lembramos também do campos de pesquisa ligado à biópsia, ligado ao que? Tumores, cânceres. E como eu lembrei do próprio avô, que ele fez esse tratado aqui, ó, a radiografia, né? Entre os campos, entre metáforas, que fala, e aqui já no primeiro capítulo, analisa e fala sobre a radioterapia. Eu falei, eu vou pegar algo que vou lembrar do meu avô. É aqui no Hospital Santa Rita, no hospital ali de Vitória, aonde ele ficou. Então, é uma radiografia histórica. Depois eu lembrei da minha avó. Aqui demonstra o quê? Que em Brasília Hospital, né, os equipamentos, 12 milhões, de forma similar, que houve entre tumores intracranianos, embora não chegou até a cabeça na época, né? Meu avô na época, nós temos que lembrar coisas boas dele, mas é lógico que eu passei rapidinho, olhei a análise periférico, eu vi uma perspectiva bem diferenciada entre pessoas que ele ajudou. Embora aqui fala que fala sobre São Paulo, terá radiocirurgias de corpo inteiro. Radiocirurgia do corpo inteiro, eu deixei em anexo lá o João Batista Freire, a educação física do corpo inteiro. Tempos atrás nós queríamos levar ele, na época, para lá, mas não sei, houve discórdia, houve confusão entre parentes. Surgiu muito parentes na época, mas depois foi sucumbindo, ou seja, foi descendo, foi sucumbindo, foi descendo, foi sucumbindo, foi descendo, ou seja, foi aumentando e foi descendo, no campo gradual e gradativo. É lógico que nos trouxe panoramas importantes para desistir de escola relacionada à educação física. Outras pessoas falaram por fazer outra coisa, que é uma bosta, é uma merda a educação física. No modo de dizer na roça, né? Merda. Ei, bosta. Ei, besteira que você fez. Estudou tanto ao que fizeram aí, ó. Então, a unidade hospitalar nos trouxe campo fecundo que relacionou a própria corporeidade que é a educação física. A educação física, ela é ciência ou não é? Até hoje eu pergunto para alguns primórdios, ou primatas, ou Adão, ou se os Adãos, ou as argilas da vida que são colocados hoje. Entre a unidade hospitalar, há dispositivos, há equipamentos, entre áreas do corpo, imagens. Por isso que eu coloco aqui no capítulo, quem quiser depois não vou falar que ano é, mas eu peguei lá, ok?